Muito bem, continuando aqui então, eu vou criar uma pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado index.css. Vou aqui dentro da minha tag head do HTML e vou linkar esse arquivo CSS. Ok. Vou resetar algumas configurações padrão do navegador. Então, o pad eu quero que seja por padrão 0, margem 0, box size border box, font family, vou usar Segoy UI. Beleza. O que eu vou falar aqui? Eu vou pegar a tag header e vou dizer que eu quero que ela tenha um padding de 30 pixels em cima e embaixo e dos lados 0. Quero que ela tenha um width de 100%. Por enquanto é isso aqui. Vamos ver como ficou na tela. É isso aí. Só que eu quero que esse texto aqui fique no centro da tela. Então o que eu vou fazer? Text Align Center. Beleza. Agora eu quero que esse conteúdo aqui, né, o input e o botão, fiquem no centro da tela. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui a tag main. Vou dizer que eu quero um display flex. Justify Content Center. E vamos ver o resultado. Beleza, ficou no centro da tela. O que mais eu quero adicionar aqui? Eu vou utilizar o input. Vou dizer que ele tem um padding de 15 pixels. O tamanho da fonte dos inputs, né? Vai ser tamanho 12 pt, 12 pontos. A transição, né? Eu vou colocar um efeito depois, eu quero que seja suave, então eu vou colocar all.3 milissegundos, né? Que vai ser uma transição suave. Vocês vão... Aliás, deixa eu ir por partes. Vou tirar isso daqui. O padding ele vai expandir, né? O tamanho do input. Aí o que acontece? Quando eu clico aqui dentro do input, ele faz esse contorno preto aqui. Eu não quero que isso aconteça. Como que eu desabilito isso? Eu venho aqui e coloco Outline None. Então, agora eu posso clicar aqui dentro e ele não fica com esse contorno preto. Outra coisa que eu quero fazer é mudar esse contorno aqui dos inputs. Na verdade, só desse input. Eu vou mudar a borda desse input e eu vou remover a borda desse input aqui, que é o botão. Então, eu vou colocar uma borda de 2 pixels solid e essa cor aqui, que é um cinza claro. Beleza. Outra coisa que eu quero é que os cantos do input sejam arredondados. Então eu vou usar um border radius de 5 pixels. Beleza. Agora eu vou criar um efeito chamado focus, né? Por quê? O que é o focus? O focus é o que acontece quando o input é focado, né? Ele é clicado. Então, quando ele for clicado, eu quero que ele tenha uma borda de 2 pixels também, solid, roxa. Vamos ver. Então, beleza. Ele fica cinza, se eu clicar dentro fica roxo. Deixa eu só mudar o tom desse roxo aqui. Aliás, vou querer mais próximo do azul. Isso. Hexadecimal. Aí eu vou melhorar isso aqui ainda. Eu vou tirar essa cor daqui. Vou dar um Ctrl X para recortar.
e vou criar uma variável aqui no início do arquivo CSS. Vou chamar essa variável de color1, ponto e vírgula. Aí, ao invés de chamar direto aqui, eu vou chamar via variável, a color1, que teoricamente é para dar o mesmo resultado. Então é isso aí. A próxima coisa que eu quero fazer, eu quero que esse botão fique com a cor que a gente definiu como cor principal, né? A color1. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma classe chamada btn e o background color vai ser o color1. Então, ele vai ficar... Opa, não funcionou por quê? Porque eu tenho que vir no HTML e tenho que adicionar essa classe aqui no meu input. Beleza. Aí o texto tem que ser branco. Então vou vir aqui na classe btn, vou falar que o color vai ser white. Beleza. Agora eu quero tirar essa borda cinza. Então border none. Tirou a borda cinza. Só que como eu tirei a borda, ele ficou menor do que o input de texto. Eu quero que eles tenham o mesmo tamanho. Como é que eu resolvo isso? Eu vou aumentar o padding do botão. Vou falar que ele vai ter 17 pixels. Beleza. Acho que tá bom assim. Se eu colocar o mouse por cima do botão, ele fica com essa setinha do mouse. Ao invés disso, eu quero que ele tenha aquela mãozinha de clicar, né? Para fazer isso é simples. Eu vou colocar um cursor pointer. Agora, quando eu coloco o mouse em cima do botão, aparece a mãozinha aqui. Vou colocar outro efeito aqui, aliás, vou colocar um efeito no botão. Eu vou criar uma segunda cor, vou chamar ela de Color Tool, e ela vai ser um pouco mais escura. Acho que aqui tá bom. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar a classe btn e vou fazer um efeito hover, né? O efeito hover é o efeito que acontece quando a gente passa o mouse. Então, quando passar o mouse em cima do botão, eu quero que a cor mude para Color 2, né? Que é a cor 2 lá que a gente criou. Então, se eu passar o mouse aqui, ele muda de cor, né? O botão. Agora, uma coisa que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu clicar no botão, ele vai expandir. Por quê? Por conta do efeito focus aqui do input, né? Se a gente retornar aqui, ó, o meu botão ele também é um input. Então, o efeito focus também atinge o botão. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar que quando acontecer o focus no botão, né, quando o botão for clicado, ele não vai ter borda, né? Então, border none. Então, beleza, agora eu posso clicar e ele não expande mais. Então, por enquanto é isso aí. A primeira parte do layout está concluída e a gente continua no próximo vídeo.